A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 8, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Mais uma lição importantíssima para o nosso aprendizado, um tema bastante atual, um tanto delicado, porque estamos lidando com pessoas, com pensamentos e com ideias. E estamos falando também sobre luta por reconhecimento, mas nós vamos ter aqui como maior exemplo Jesus Cristo, que é o maior exemplo de amor, de cuidado, de respeito e o verdadeiro reconhecimento o ser humano ele encontra em Jesus. Na palavra de Deus nós temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós vamos tratar nessa lição sobre a questão da identidade sexual. O título fala transgênero. Aqui nós temos uma palavra gênero e nós temos trans. Então esse trans é um prefixo gênero com base bíblica e com base na biologia. Nós cremos que na palavra do Senhor nós temos que Deus criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea. E aqui, a verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, nós entendemos com base na Bíblia e com base na biologia, na anatomia, que o gênero é determinado no momento do nascimento, sendo sexo masculino ou sexo feminino. E essa escolha não convém a nós. Nós cremos que é algo que provém de Deus, porque o nosso Deus, ele nos formou desde o ventre. A palavra do Senhor fala que quando nós estávamos no ventre ainda informe, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou. Então, nós valorizamos a vida desde a concepção e cremos que o Senhor nos criou e escolheu o nosso sexo desde o nascimento. Então, nós cremos que não está no campo das ideias, e sim na escolha que provém do Criador. E para essa aula eu quero apresentar uma dinâmica e o professor vai precisar de um espelho. Aqui, o que nós estamos vendo no espelho? E nessa dinâmica nós vamos mencionar o primeiro ponto da lição e o segundo ponto. O primeiro ponto fala compreendendo o pensamento da transgeneridade e o segundo ponto fala reafirmando a visão bíblica de gênero. Nós vamos reafirmar a posição bíblica que nós temos e nós vamos reafirmar sobre a criação do homem. Então aqui, aí o professor vai levar um espelho e vai perguntar na sua classe o que nós estamos vendo aqui na frente do espelho. Se for na classe das mulheres, as mulheres vão poder verificar, olha, eu vejo uma mulher. Na classe dos homens, eles vão falar, eu vejo um homem. E se for classe unificada, vão poder falar. E aí o professor vai falar assim, olha, você reflete a glória de Deus. Na palavra do Senhor nós temos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é um privilégio muito grande, mas também é uma grande responsabilidade, porque aí uma pergunta para nós, será se nós estamos refletindo a glória de Deus? O nosso Deus, a palavra dele fala que ele é santo e ele nos criou para louvor da sua glória. Então nós precisamos testificar. A responsabilidade reside em quê? Em testificarmos a glória de Deus. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre sermos o espelho e sobre refletirmos a glória do Senhor. Então, se o Senhor te criou uma mulher, valorize o seu corpo, valorize assim, mulher, você é privilegiada, você reflete a glória de Deus, a imagem do Senhor. Homem, você é privilegiado, você reflete a glória de Deus. E aí nós temos dois conceitos aqui para falar: o cisgênero e o transgênero. Então, o cisgênero é aquela pessoa que consegue se olhar no espelho e se identifica com o sexo do nascimento. Então, a mulher, ela vai se identificar com o sexo feminino.
E o transgênero é aquele que olha no espelho, mas não consegue se identificar com o sexo do seu nascimento. Mas como que nós vamos reafirmar a visão bíblica de gênero quando fala sobre isso? E o mandamento se resume em amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, homem, mulher, que você possa se olhar no espelho e que possa pensar: eu tenho um grande valor, o Senhor me formou e para eu amar o outro, eu primeiro tenho que me reconhecer. Então o Senhor, Ele te formou desde o ventre, agora compete a cada um reconhecer e cumprir o papel, o que o Senhor fez. Homem, você tem as características próprias do homem, mulher, você tem as características próprias da mulher, você tem muito valor. Muitas vezes os seres humanos tentam preencher vazios ou às vezes com pensamentos, tentam preencher com distrações, ou muitas vezes no sexo, ou às vezes as pessoas querem preencher no outro, no seu cônjuge ou no seu parceiro, mas o vazio da alma do homem só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Então, valorize-se, ame-se, reconheça-se com base na criação linda que o Senhor te fez. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória e o Senhor nos convida a lançarmos os nossos medos, nossos anseios, as nossas ideias, tudo sobre Ele. A palavra do Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós valorizamos a pessoa, nós valorizamos o ser humano, mas nós reconhecemos a palavra do Senhor como a nossa regra, a nossa bússola, e na palavra nós cremos que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, e na palavra do Senhor nos dá uma ordenança que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nós mesmos, para depois nós amarmos o nosso próximo. Então, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu preciso me amar. Então, homem, ame-se. Mulher, ame-se. Valorize-se e reconheça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Muitas vezes a pessoa pode falar assim: mas eu não consigo me enxergar no sexo do meu nascimento. Eu tenho que seguir o meu coração. Mas a palavra do Senhor também tem resposta para isso. Então nós estamos aqui, reafirmando a visão bíblica de gênero com base na Bíblia. Então a própria palavra do Senhor fala que nós não devemos confiar no nosso próprio coração ou na nossa própria intuição, porque a palavra do Senhor fala que o coração é enganoso, e a palavra do Senhor também fala de tudo que nós temos que guardar o nosso coração, e a palavra do Senhor também fala que nós temos que confiar no Senhor com todo o nosso entendimento, porque às vezes os nossos próprios sentimentos, aqui nesse segundo ponto vai falar sobre a corrupção da própria espécie humana, dos nossos próprios pensamentos. Então o inimigo, ele com a queda do homem trouxe toda aí uma modificação, e nós já falamos sobre tudo isso, sobre pecado, nós já falamos sobre todos esses itens nesta lição. Então nós precisamos entender que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito, e o Senhor nos criou para louvor da sua glória. Então que nós possamos reconhecer a nossa própria identidade, como nós fomos criados pelo nosso Deus. Então nós cremos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e que a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida no momento da criação. Então essa escolha provém do próprio Criador, e Ele tem um plano lindo para cada um. Basta nós reconhecermos isso, valorizarmos as nossas vidas e nos entregarmos ao Senhor, reconhecendo e confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu quero apresentar mais uma dinâmica que aí o professor vai enfatizar o terceiro ponto da lição, que fala sobre efeitos da ideologia transgênero. O autor fala: depreciação da heterossexualidade, construção de narrativas e linguagem neutra. Olha, aqui nós estamos falando diante de uma liberdade de escolha e nós estamos falando de direito.
Então, nós cremos com base bíblica que o gênero é definido pelo sexo no momento do nascimento e a sexualidade vai ser definida com base na criação, que a palavra do Senhor fala, deixará homem, mãe e pai para se unir a uma mulher. Então, a sexualidade com base bíblica é a heterossexual. Então, aqui nós estamos diante da liberdade e do direito. A pessoa tem liberdade de pensar diferente e a pessoa tem a liberdade de escolha, de pensar. Nós falamos que nós refletimos a glória do Senhor e nós precisamos reconhecer isso. Então, aqui nós vamos verificar entre a questão de liberdade e direito. Então, da mesma forma que a pessoa tem o direito de pensar diferente, de fazer as suas escolhas, então a sexualidade também definida biblicamente e biologicamente também deve ser mantida e professada. Eu não posso achar que por um pensamento ou por uma escolha minha que a outra vai ser depreciada ou vai ser anulada. Se nós estamos falando de um direito, da mesma forma que a pessoa tem a liberdade de escolha, aquilo que é biblicamente comprovado e biologicamente também deve ser normatizado. Eu não posso anular o que é fato, o que é comprovado e o que está na palavra de Deus. O fato de eu ter a liberdade de escolha não pode me dar o direito de querer calar o que a palavra de Deus diz. E nós não podemos aqui querer desconstruir a ideia do heterossexualismo, porque já é algo que é biologicamente, biblicamente construído. E a palavra de Deus diz, passa nos céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então aqui nós valorizamos a pessoa, mas nós confirmamos e nós reafirmamos a verdade bíblica, a palavra de Deus. E aqui, quando falamos na construção das narrativas, o autor vai mencionar sobre a questão sobre a doutrinação de crianças para a ideologia, sobre o ensino, sobre essa ideologia. Logicamente, e aí nós vamos falar nessa segunda dinâmica sobre a questão de idade. Aí o professor pode levar algumas imagens com brinquedos, ou o professor pode falar sobre faixas etárias. Por exemplo, pode pegar a foto de um bebê brincando e aí depois vai falar sobre a questão da vida adulta. Se nós estamos falando que a ideologia transgênero está no campo das ideias. Quando fala na subjetividade, nós estamos falando do direito de escolha. O ser humano ele tem liberdade de escolha. Porém, quando nós queremos colocar isso dentro de uma escola, quando nós estamos falando isso para crianças, nós temos aqui, a criança não tem maturidade para fazer escolhas ainda. Então, o que acontece? Quando a criança, quando é criança, a criança ela é representada pelos pais até os seus 16 anos e dos seus 16 aos seus 18 ela é assistida pelos pais. Então nós temos a representação, então nós temos o menor impúbere, que ele não tem a questão da puberdade. Então, biologicamente, a criança vai se desenvolvendo e tem um momento certo onde ela vai ter as questões sexuais desenvolvidas. Porque a criança, não há que se falar em questões sexuais ou sexualidade para a criança. Tem o seu desenvolvimento. Então, o problema aqui é a erotização ou deixa de se viver a infância para se tratar de questões de sexualidade. Se nós estamos falando de algo subjetivo, uma criança não responde sozinha, não responde por seus atos e precisa da assistência ou da representação dos pais. Então, por que quando falamos na sexualidade vai adentrar aqui na criança? Então, aí o professor vai mostrar imagens de criança e vida adulta. Então, se eu não tenho capacidade ou se a lei não me dá o direito de tomar as minhas próprias decisões, então, da mesma forma, eu não posso introduzir ou falar de uma sexualidade se a criança não tem o corpo nem a mentalidade para distinguir sobre isso. Por isso que nós defendemos as bases bíblicas da heterossexualidade,
da criação divina e a criança, ela precisa ser criança. O adolescente será adolescente e o jovem fará a sua escolha, até mesmo porque a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, quem quiser vir, venha. E outra coisa, nós temos o livre arbítrio para servir ao Senhor, mas nós temos uma ordenança também: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!